Olá, bom dia. Eu vou fazer uma reflexão um pouco, talvez inspirada nas reflexões que fazia o professor Orlando Fedeli, porém indo além do que ele colocava. O professor Orlando Fedeli foi um professor de história e ele costumava falar sobre a influência do pensamento gnóstico, da gnose, nos ambientes religiosos. E o que acontece? É isso que eu vou abordar aqui. Provavelmente ele não chegou nesse raciocínio, mas eu vou fazer a reflexão também. O pensamento da gnose, o pensamento gnóstico, ele coloca que o mundo material é uma coisa ruim e que somente as coisas espirituais são importantes. Então, uma infiltração do pensamento da gnose que aconteceu no catolicismo, principalmente depois que se separaram da Igreja Ortodoxa, porque isso não havia antes do cisma de 1054, foi Francisco de Assis, que ele não é santo para a Igreja Ortodoxa. Francisco de Assis, ele colocou que você precisa ser pobre para ser uma pessoa santa, uma pessoa boa, que segue o Evangelho. E a Bíblia não coloca dessa forma, né? Então, o rei Salomão foi um homem rico e é santo. José de Arimateia foi um homem rico e também santificado pelo Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo, ele não pensa da mesma forma como Francisco de Assis. Então, a heresia dos franciscanos, ela introduziu o pensamento gnóstico no âmbito do catolicismo, o que é proibido pela Igreja Ortodoxa, né? E depois da heresia dos franciscanos vieram outras heresias, como a Opus Dei, por exemplo, que eles costumam se chicotear. Essa heresia deles se chicotearem, ela foi proibida por São João de Constantinopla, que é chamado São João o Crisóstomo, que são práticas heréticas, né, de autoflagelação, etc. Isso é proibido pela Igreja Ortodoxa, mas está infiltrado também no catolicismo. E aqui outra reflexão que eu faço, especialmente mais recentemente no modernismo, o catolicismo começou a fazer canonizações falsas, desprovidas de sentimento religioso autêntico, e eles canonizaram Carlos Acutis, que é um jovem italiano que ficou doente e morreu na sua enfermidade, e Laura Vicunha, que também teve uma situação semelhante ao Carlos Acutis. Tanto o Carlos Acutis como a Laura Vicunha, eles ficaram doentes, eram crianças, adolescentes que ficaram doentes, e na crença, na mitologia do Vaticano, é colocado que eles ofereceram a sua vida, a sua doença em sacrifício a Deus, para que morressem e Deus recebesse aquele sacrifício. Porém, isso não é aceito também na Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque é uma influência do pensamento gnóstico, né? O cristão, de acordo com Jesus Cristo, nós pensamos que Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele dá a vida por nós. Então, não tem necessidade de nós termos uma doença e morrermos e atribuirmos isso à vontade de Deus, como eles fazem na questão do Carlos Acutis e da Laura Vicunha. Então, assim, é uma reflexão que tem que ser feita, porque tá todo mundo, vamos adorar o Carlos Acutis, aí eles fazem um corpo incorrupto falso lá, né, botam uma máscara de silicone, aí tem também a veneração a Laura Vicunha, que eu conheci quando era criança, né, a escola das freiras salesianas tinha lá uma estátua de Laura Vicunha. E a história, tanto da Laura Vicunha como do Carlos Acutis, são histórias que vão contra
a doutrina ortodoxa da Bíblia e do Evangelho. Então nós temos que fazer essa reflexão para que as pessoas possam entender que isso está levando a uma heresia. Porque a pessoa ficou doente, ela pode fazer uma oração a Deus e pedir a cura da sua doença. Ela não tem essa ideia de que eu preciso aceitar uma doença e oferecer que eu morra na doença em sacrifício a Deus. Esse pensamento não quer dizer que eles colocam como se a doença vai estar gerando uma santidade naquela pessoa. Então isso é um equívoco, né? Porque uma coisa é você aceitar que ocorreu uma doença, que ela pode acontecer, mas inclusive você pode fazer uma oração pedindo a cura daquela doença. Outra coisa é o que o Carlos Acutis e a Laura Vicunha fizeram, de dizer que eles são santos porque tiveram uma doença. Né? Então, isso é uma infiltração do pensamento gnóstico no âmbito do catolicismo. Por quê? Porque eles estão colocando que o mundo material é uma coisa ruim e que somente o mundo espiritual é importante, que é o pensamento da gnose. Você ter uma doença vai ser um indício de santificação. Isso não é o que ensina o Evangelho. Tanto que Jesus curou várias pessoas que estavam doentes. Nunca teve uma pessoa doente e Jesus falou para aquela pessoa, você fica doente aí que eu vou receber a sua morte em sacrifício. Jesus nunca fez isso. Tanto que Jesus morreu para que as outras pessoas tenham vida. Então, a biografia de Carlos Acutis e de Laura Vicunha são duas pessoas que estavam em situação de heresia e eles deixaram de fazer uma oração para que obtivessem a cura de suas doenças, porque eles receberam orientação errada dos falsos padres ligados ao catolicismo. Porque quando existe uma doença, uma pessoa tem uma doença, ela pode ter a doença, né, levar a vida com a doença, mas ela pode fazer uma oração pedindo a cura da doença e Jesus Cristo curar aquela doença. Se todas as pessoas começarem a pensar como Carlos Acutis e como a Laura Vicunha, ninguém mais vai pedir a cura das doenças, né? E na Igreja Ortodoxa, que é a igreja do Evangelho de Jesus Cristo, ao contrário, você pega o caso do irmão José Munhoz Cortés, que foi um grande santo. Ele era chileno, José Munhoz Cortés. Ele carregava um ícone da Virgem Maria e várias pessoas que encostavam nesse ícone eram curadas, né? Inclusive, teve relato na cidade de São Paulo de cura do câncer, devido a essa oração a Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria, com a ajuda desse ícone que carregava o irmão José. Então eu faço essa reflexão porque, embora o professor Orlando Fedeli ele investigava essa questão filosófica do pensamento da gnose, dos gnósticos, ele, por algum motivo, não conseguiu perceber que o catolicismo se tornou um ambiente gnóstico, principalmente depois de 1054. Né? Então, surgiram essas heresias e, por exemplo, o padre Pio da Pietrelcina, que ele dizia que ele tinha as chagas de Cristo na mão dele, e aquilo ali é um pensamento gnóstico, porque ele acha que o corpo dele tem que ter aquelas chagas para que ele seja um santo. E que é o que o apóstolo São Paulo proíbe isso. São Paulo ensina que ninguém deve buscar ter os estigmas de Cristo. Está escrito na Bíblia, né? O apóstolo fala que surgirão falsos cristos, que terão os estigmas de Cristo. Então, o padre Pio da Pietrelcina, que na Igreja Ortodoxa é considerado um falso padre, ele se colocou como um falso Cristo
devido à influência desse pensamento gnóstico dos franciscanos, a heresia de Francisco de Assis, que introduziu nas igrejas ligadas ao catolicismo o pensamento da gnose, né? Que lá no começo dos cristãos, Santo Ireneu de Lyon, ele escreveu um livro sobre esse assunto, que é o livro contra os hereges gnósticos, contra a gnose, né? Adversus hereses, contra os hereges. Foi o livro que Santo Ireneu escreveu. Então eu faço essa reflexão. Muito obrigado. Um forte abraço a todos.